Bem-vindo a mais um módulo. Agora vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário. Esse é o único investimento que hoje temos no Brasil, onde é distribuído um dividendo mensal livre de imposto de renda. E o que são fundos imobiliários? São investimentos em renda variável, onde você, como investidor, compra uma participação em imóveis através de cotas, e a renda que é gerada através dos aluguéis desses imóveis é distribuída aos cotistas. Então imagina o seguinte, imagina um shopping. Esse shopping ele possui as lojas. Cada loja vai pagando o seu aluguel. Então no final do mês ali temos um montante geral de todos esses aluguéis e esse valor é distribuído a todos os cotistas através de dividendos. Temos alguns tipos de fundos imobiliários. Temos os fundos de tijolo, são imóveis físicos. Então temos shoppings, indústrias, um escritório, um galpão logístico, uma agência bancária. Temos também os fundos de papel, os fundos de recebíveis. Então, esses tipos de fundos imobiliários, eles investem em CRIs e LCIs. CRI, nos módulos anteriores, eu mostrei para vocês as complexidades que temos em investir diretamente em um CRI. Através de um fundo imobiliário, você está utilizando um especialista que certamente vai fazer um investimento com um risco bem menor e com uma rentabilidade bem maior do que um pequeno investidor fazendo por conta. Temos também os fundos de fundos. Nessa modalidade, você investe em um fundo e esse fundo investe em outros fundos. Então você, por exemplo, pode investir em um fundo que ele vai investir em um fundo de shopping, em um fundo de escritórios, em um fundo de papel. Então esse é o mecanismo de fundos de fundos. E por fim temos os fundos de desenvolvimento. Em resumo, são projetos residenciais que são conduzidos ali, construídos para posterior venda. Então você pode investir também nesses fundos de desenvolvimento. Hoje, de todos os tipos que temos, o fundo de desenvolvimento é o que tem o maior risco, é o mais arriscado. Porém, temos uma maior rentabilidade também. Quais as vantagens de se investir num fundo imobiliário? Temos a renda mensal, como eu disse anteriormente. Então, todo mês, esse dividendo, esse valor, vai cair na sua conta na corretora. Você tem isenção de imposto de renda para esses dividendos, para esses rendimentos. Caso você venda uma posição de um fundo imobiliário, aí sim possui imposto de renda, tá? Mas os dividendos, os aluguéis que você recebe, não possuem imposto de renda. Você pode reinvestir os seus dividendos e fazer os seus juros compostos trabalharem a seu favor. Então vamos supor, você investiu R$100 em um fundo imobiliário. Aí você recebeu R$1 de aluguel. Aí esse R$1 você reaplica no mesmo fundo. Então com isso, você vai ter investido R$101. No próximo mês você vai ganhar R$1 e alguma coisa. E assim por diante. Em pouco tempo, os juros compostos já estão trabalhando a seu favor. Você pode também participar de empreendimentos que sozinho você não ia conseguir. Então imagina, um shopping, como que você compraria um shopping, um escritório, um galpão logístico? São investimentos milionários. Então através de um fundo imobiliário, você pode participar desses empreendimentos. Então vamos supor, nesse mesmo exemplo dos R$100 que eu dei, você pode investir R$100 em um fundo e está participando de um empreendimento que é um shopping. Então os retornos desse shopping você está recebendo. Temos também, comparando com a bolsa, com as ações, a volatilidade é muito mais baixa, é 30% das ações. Isso é muito interessante, principalmente para o investidor iniciante,
Então, para ele sentindo como que funciona, para o emocional dele aprender a lidar com essas variações, isso é uma vantagem. Hoje, em 2018, temos diversos fundos imobiliários pagando em torno de 7 a 8% ao ano. Então não é um ou outro, vários têm essa possibilidade. Então se você investir 100 mil em um fundo imobiliário, você pode receber 8 mil ao ano e você divide esses 8 mil aí por 12, você vai ter um rendimento mensal desse valor. Muitas corretoras hoje possuem isenção de corretagem, ou seja, para você comprar um fundo imobiliário é uma ação, ele é negociado na bolsa, então você não paga nada. Isso é muito interessante. Então vamos supor que você compra um fundo imobiliário de R$100, você não paga taxa nenhuma de corretagem. Então, antigamente, o custo de uma corretagem de R$20 para você comprar um fundo imobiliário de 100 já não vale muito a pena, porque você está pagando 20 imposto de taxa. Então hoje, com essa isenção, facilita muito para o pequeno e para o investidor iniciante. Comparando com o imóvel físico para investimento, o fundo imobiliário vale muito mais a pena. A gestão não fica com você. Temos diversos fatores, diversos comparativos, mas vale muito mais a pena um fundo imobiliário do que um imóvel para investir. Você não tem o trabalho na gestão da propriedade, ou seja, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, existe toda uma equipe ali por trás, mais ou menos nos mesmos moldes ali que eu expliquei do fundo de investimento, o fundo imobiliário também trabalha dessa mesma forma. Então temos especialistas em imóveis logísticos, em shoppings, e de acordo com a especialidade dele. Então você não tem esse trabalho na gestão. E com um clique você manda todo mundo embora. Você pode vender sua participação no fundo e comprar ou utilizar o seu dinheiro ou investir em um outro fundo. Então isso é uma vantagem muito boa. Você pode investir em um fundo imobiliário com valores inferiores a R$100, inclusive aí tem fundos de R$2, R$3. Isso é uma vantagem principalmente para o investidor iniciante. E por fim, temos a liquidez. Então, não sei se você ou se algum parente, dá uma pesquisada. O tempo que leva para vender um imóvel. Então, a média é de 6 meses, 1 ano. Depende muito do imóvel. Então, se é um imóvel muito caro, um imóvel diferenciado, né, temos aí casos de alguns anos para vender um imóvel. No caso de um fundo imobiliário, a liquidez é diária. Então você pode vender quando você tiver interesse a participação do que você tem em um determinado fundo. E quais os riscos de um fundo imobiliário? Bom, temos as oscilações. Então você comprou uma cota por R$100, ela pode chegar a 110, como também pode chegar a 90, 80, ela pode ter essa oscilação. Então você compra uma participação de um fundo imobiliário e logo em seguida ocorre uma crise, por exemplo, a cota ela pode sofrer e ter alguma redução aí no preço da cota. Você pode também ter um risco de vacância e inadimplência, ou seja, o imóvel ficar vago ou o inquilino não pagar o aluguel. Esse é um risco que temos, que até mesmo no imóvel físico. Temos também outros riscos, como uma depredação, uma catástrofe. Pode acontecer algum problema, não sei, caiu um avião, e aí tem que ver a questão do seguro, como que seria. Temos também o risco de tributação. Hoje, não temos imposto de renda nos fundos imobiliários, mas pode ser que um dia venha a ter. Nos dividendos, tá? Na venda temos sim. Um risco de gestão também, caso não for uma boa gestão ou a gestão não realizar um bom trabalho, temos esse risco. Temos também um risco que eu coloquei aqui, que é o RMG. Alguns fundos nasceram com o RMG, que é a renda mínima garantida. Ou seja, vamos supor que eles garantem para você 1% ao mês. Então você colocou 100 mil, todo mês você vai ganhar R$1.000. Porém, é um fundo imobiliário que está passando por problemas.
Imagina um shopping ou uma laje comercial que tem 50% do prédio está vago. Então eles não vão conseguir chegar a esse 1%. Só que de acordo com a lei do fundo, com a regra do RMG, eles teriam que pagar. Então eles começam a utilizar dinheiro do caixa desse fundo imobiliário e fica insustentável essa situação até chegar ao fim do término da vigência do RMG. Então o fundo vai realmente pagar o que ele pode, que às vezes é em torno aí de 0,5, 0,4. Então eu sou a favor de que o dividendo seja de acordo com com os lucros desse fundo imobiliário. Se ele está passando por uma situação difícil, a gente não tem que ter nada garantido. Então são negócios. Se as lojas estão vagas, por que ter essa renda mínima garantida? E tudo isso influencia muito em um fundo imobiliário.